Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um tema que é bastante polêmico para muita gente, que diz respeito quanto à função das hierarquias que existem nas relações humanas. Será que é bom que existam hierarquias em relações humanas ou é alguma coisa que vai atrapalhar? Por exemplo, em redes humanas, a gente fala que quanto mais descentralizadas e distribuídas forem as interações humanas, mais interessante é o movimento, a liberdade que existe entre as pessoas para se organizarem internamente entre elas e se comporem em unidades cada vez mais interessantes e interessadas. Ora, isso é verdade, isso é interessante, que as pessoas se organizem de baixo para cima em unidades cada vez mais representativas, e é mais interessante que essas pessoas formem coletividades mais coerentes de dentro para fora. As duas coisas, de dentro para fora e de baixo da pirâmide, de uma suposta pirâmide, para cima. E que os níveis mais altos de representatividade de fato representem aquilo que vem de baixo, né? E que vem de dentro, no seio da sociedade ou no interior, seio, aquela expressão que é usada e que é bastante interessante, né? Porque que é o seio da sociedade. Mas, enfim, do interior da organização para as suas dimensões de representação mais importantes e da organização como um todo pela sua representação maior com relação a outras organizações. E quando eu falo de organização, eu estou me referindo não apenas à organização de indivíduos, como a organização do indivíduo, da pessoa, da unidade, né? Do eu em si. Então, a pergunta é, pode haver alguma organização humana que não tem hierarquias? A resposta que eu dou é impossível, porque se eu pensar em eu mesmo livre de mim, é impossível. Eu já tenho uma organização hierárquica sobre mim. Eu estou comigo ou não estou comigo. Existe algo maior que eu, no qual eu me incluo, ou existe eu na relação comigo, estando com o outro. Então, sempre existe na situação de relação dois vetores, o vetor horizontal e o vetor vertical. Vamos ver através de uma figura como é que fica isso. Observem essa figura aqui. Você vem de um lado, do lado esquerdo da figura, o eu comigo mesmo, né? Onde tem uma dimensão mais alta, né? Vocês veem ali na figura, eu comigo mesmo, eu reflexivo, portanto, eu que me pensa, que me percebe, que tem consciência de mim, com relação ali embaixo ao tu, né, que eu represento o outro como tendo capacidade reflexiva com relação a ele, né,
que é o tu prático aqui na figura, vocês percebem bem, e esse tu prático, o executivo, uma parte inferior das figuras, assim como eu tenho tu, né? Então tem cá eu comigo mesmo e lá tu contigo mesmo, e nós nos relacionamos através dos nossos comportamentos. Eu não sei o que tu pensa e não tenho obrigação de saber. Tu não sabe o que eu penso e tu não tem obrigação de saber. A gente interagindo entre nós, a gente, tanto física, nossas posturas, atitudes, nossos movimentos, tanto quanto verbalmente, vamos descobrindo o que eu penso em relação a mim e o que tu pensa em relação a ti, interagindo um com o outro. Não é por acaso que as terapias, sejam quais forem as terapias, constitui um processo dito de autoconhecimento. Mas que autoconhecimento é esse? É um conhecimento que você tem de si interagindo com alguém, um terapeuta, alguém mais, além de ti. E quando tu está interagindo com o outro, supondo um saber no outro sobre ti, supondo uma atenção do outro a teu respeito, nessa representação de ti interagindo com o outro, tu descobre tu interagindo contigo. E aí vem o tal do autoconhecimento. Mas se não for numa perspectiva do heteroconhecimento, o que tu tá me perguntando, o que tu tá me dizendo, o que tu tá querendo que eu diga, ou que eu faça, na perspectiva interpessoal, eu não sei eu não sei de mim, eu não conheço a perspectiva intrapessoal. Em suma, se eu não tiver numa situação de relação, num contexto de descoberta, de aprendizagem minha com o outro, eu não consigo saber de mim comigo mesmo. Então é um mito de que a gente desenvolve autoconhecimento sem estar numa relação real, ou imaginária, ou simbólica com o outro, né? Que é o heteroconhecimento. Eu me conheço através das relações que eu mantenho comigo e com o outro. E isso já se dá num nível de hierarquia. Eu sei de mim? Não sei. Se eu não sei, eu vou procurar saber. Eu sei do outro? Não sei. Se eu não sei, eu vou procurar saber através de questionamentos, de busca, de observação, de perguntas, enfim, de vários meios que eu tenho de pesquisar a respeito do outro. Aliás, essa relação eu-outro, ela é bastante, eu vou usar um termo complexo assim, ela é muito parecida, o bionívoco, é muito espelhada uma na outra. Quando eu estou querendo me conhecer, eu preciso agir no mundo, eu preciso interagir com as pessoas. Se eu quero me conhecer, eu vou no espelho, falo comigo, faço gravações, né? Uma gravação como essa é uma fonte de autoconhecimento para quem grava, não só para quem recebe a gravação, né? Como você que está me vendo e ouvindo nesse momento. Quer dizer, eu me conheço também.
Veja como é difícil uma pessoa gravar a sua imagem, o seu som, ou se apresentar, ou falar em público, justamente eh, porque desafia a pessoa da relação com tal público, com esse outro, né, que é o público, a saber de si, a perceber a sua interação com esse público. E isso não só implica em você se autoconhecer, como conhecer também o público, né? O público, o outro. Na realidade, não é possível conhecer a si sem conhecer o outro e conhecer o outro sem conhecer a si.